Hoje temos a grande satisfação de conversarmos com um dos cientistas mais brilhantes, mais importantes desse país. Estamos falando do professor Marco Antônio Zago, uma figura que nesse momento ocupa a presidência da FAPESP, mas que já deu grandes contribuições tanto na área científica como na área de saúde pública, teve uma importante atuação como médico, como pesquisador, iniciou áreas absolutamente inovadoras em termos de pesquisa na área de genética, de estudo do câncer, tratamento de doenças hereditárias e chegou a ocupar o cargo de secretário de saúde do Estado de São Paulo, uma figura que lidera já há muito tempo não só a ciência, mas o pensamento, a inteligência, a discussão dos problemas nacionais e certamente uma figura que ficará nos anais da história da ciência e da saúde do Brasil. Muito bom, eu tenho o máximo prazer em conversar sobre questões de ciência, de gestão de ciência, de saúde pública, de vida universitária. Então vamos começar pela vida universitária. Sim. O senhor entrou na faculdade em 65, quer dizer, um ano depois do golpe, né? O senhor foi da direção do Centro Acadêmico Rocha Lima, em Ribeirão Preto, e enfrentou a repressão, as manifestações estudantis. Como é que era o ambiente da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto nessa época? E como o senhor conciliava as atividades acadêmicas com a política estudantil? E uma terceira pergunta embutida nessa também, quer dizer, de que forma que esse ambiente vai influenciar ou teria influenciado a sua trajetória profissional? Eu acho que esse ambiente influenciou definitivamente a trajetória de todos aqueles que viveram aquele momento. Foi um momento muito especial da vida do país. Como você disse, havia uma repressão que vinha da ditadura, mas ela não se limitava à vida universitária, ela se estendia a toda a sociedade. Mas a vida universitária se sentia muito oprimida pelas restrições que este estilo de vida trouxe. E, como é de se esperar nessas situações, os estudantes reagiram, principalmente os estudantes universitários. Então, criou-se naquela época essa história do movimento estudantil que foi um forte opositor ao regime militar. E isto era uma escola de vida, porque fazia parte da nossa vida a discussão dos problemas nacionais, assim como nós vivíamos isso com enorme entusiasmo, como vivíamos com entusiasmo todo o movimento cultural daquele momento, da música popular brasileira que crescia enormemente nesse momento, e da ciência. Vivendo numa cidade do interior, porque a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto foi a primeira faculdade criada no interior, fora de uma capital. E Ribeirão, naquela época, era uma cidade modesta, mas como eu costumo dizer, a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, embora estivesse no interior, ela não era provinciana. Pelo contrário, em 14 anos, ela tinha se tornado um dos principais centros de ciência médica do país, devido à maneira como ela foi criada, os princípios, a história de se trazerem pesquisadores importantes que faziam com que nós aprendêssemos medicina na base da ciência, e da ciência que estava sendo construída ali naquele momento. Isso é, nós tínhamos aula prática com os professores que estavam fazendo experimentos que, em seguida, os resultados eram publicados nas grandes revistas. Então, nós vivemos, desde esse momento, a ciência na sua construção. E isto impregnou a todos nós. Não só eu, mas como vários meus colegas de classe acabaram fazendo uma carreira universitária e fizemos parte desta geração quando a ciência no estado de São Paulo deixou de ser um empreendimento muito quase que amador, pequeno. Havia alguns grandes cientistas que tinham muita dificuldade em fazer as suas coisas e se transformou num empreendimento importante. Coincidiu também a implantação da FAPESP. A FAPESP foi implantada em 62.
Nós estamos falando de 65, quer dizer, estavam começando a circular nas universidades, e particularmente em Ribeirão Preto, os primeiros auxílios de pesquisa providos pela FAPESP. Então foi um momento de muita mudança e não há nada semelhante que ocorreu nos anos seguintes de tão importante em termos de mudança de padrão. Foi essa a juventude, vamos dizer, o período que eu vivi como estudante na Faculdade de Medicina. E depois, já como professor, o senhor formou uma geração de estudantes, de pesquisadores com esse mesmo espírito. Eu creio que o senhor inclui nessa lista o professor Dimas, né, que também trabalhou, foi da mesma faculdade que o senhor. Né? O professor Dimas foi um dos meus primeiros estudantes de pós-graduação, de mestrado e doutorado, mas que também teve uma carreira assim formada nesta base de construir as coisas, de fazer coisas, tá certo? Assim como outros que trabalharam comigo nesta época. O professor Fernando Costa, por exemplo, depois veio a ser reitor da Unicamp. O Fernando Costa foi meu primeiro aluno de mestrado e doutorado. Quer dizer, nós fomos criados neste ambiente de misturar a ciência com o exercício da medicina e, ao mesmo tempo, com o empreendimento da ciência. Quer dizer, para todos nós era muito claro que nós não tínhamos uma herança do passado de estruturas para ciência e tecnologia. Nós tínhamos que criar. Quer dizer, o laboratório onde eu comecei a minha vida como estudante, onde eu fiz minha tese de doutorado e de mestrado, tinha uma pequena centrífuga, uma geladeira e um banho-maria. E um microscópio de boa qualidade. Com isso, eu fiz minha tese de mestrado e doutorado sob orientação de uma pessoa que sabia como que tinha que fazer ciência. Ainda não tinha todos os métodos, a metodologia disponível. Quem era seu orientador? Esse orientador foi o professor Cássio Botura, que foi a primeira pessoa que estudou citogenética humana aqui no Brasil. Ele introduziu o estudo da citogenética humana, primeiro nas doenças relacionadas com o desenvolvimento sexual, porque ele era um endocrinologista nessa época, e depois nas doenças do sangue, nas doenças hematológicas. E o estudo da citogenética naquele momento tinha um papel fundamental, que as pessoas hoje não se dão conta. E porque nós não tínhamos, nós estamos falando de 65, 66, 68, até 70, havia muitas dúvidas sobre o que era exatamente a natureza do câncer. O que é o câncer? As suas múltiplas manifestações. E a corrente que acabou dominando e que o Dr. Cássio fazia parte e na qual eu trabalhei, era a concepção de que o câncer era resultado de uma alteração que ocorria numa célula, no seu DNA, e que, portanto, era uma doença genética. Embora ela não fosse hereditária, mas era uma alteração da célula e que aquela célula tinha a capacidade de passar essa alteração para suas descendentes. Então criava-se um conjunto de células exóticas que não eram parte do organismo inicial. E agora, esta alteração no DNA, naquela época, o único instrumento que nós tínhamos para demonstrar isso era a citogenética, as alterações cromossômicas. Depois, mais tarde, quando foi possível fazer sequenciamento, quando tem PCR, sequenciamento genético, que hoje se faz com a maior facilidade do mundo, isso ficou muito bem demonstrado. Hoje nós sabemos que existem centenas de variantes de câncer derivados das centenas de alterações do DNA que podem ocorrer. Mas foi esta a tônica do nosso início de atividade científica. Aqui, Zago, eu acho que você poderia enfatizar que nascia duas disciplinas do ponto de vista científico. Uma, a hematologia, tá certo? A hematologia que até então era, vamos dizer, não vou dizer primitiva, mas estritamente citomorfológica. Isso, era morfologia. Era diagnóstica, e aí começa com a citogenética todo o desenvolvimento da hematologia brasileira e, obviamente, mundial, que também a brasileira acompanhou,
e você estava lá, né? E ao mesmo tempo, Zago, começou ali a moderna genética. Tá? Então eu acho que você poderia contar o papel fundamental, você já mencionou, do Cássio Bottura e do laboratório de Ribeirão Preto, ou dos laboratórios, porque depois ali iniciou-se uma série de atividades, né, e que, obviamente, tiveram repercussão internacional, na área da genética e na área da hematologia. Eu acho que você esteve no nascimento, você, Cássio Bottura, professor Paceto, professor Coutinho, quer dizer, os senhores ali começaram, né, duas disciplinas, né, em, vamos dizer, a face moderna de duas disciplinas, a face avançada cientificamente de duas disciplinas que se consolidaram aqui no Brasil. Porque a hematologia, como você disse, naquela época, ela era citomorfologia. Era o exame das células, a citologia, e um hematologista, para ser bem treinado, ele tinha que ficar horas no microscópio examinando células. É isso que nós fazíamos, grande parte do tempo. Mas aí surge esse novo instrumento, examinar o que estava dentro das células. E como é que era? E aí era o DNA, mas que nós não tínhamos acesso a ele ainda. A citogenética era a maneira de acessá-lo. Não é? Mas, como consequência dessa visão, quando eu terminei meu doutorado, eu fui à Inglaterra para estudar a moderna hematologia. E tive sorte, fui a Oxford estudar com uma pessoa que havia descrito o mecanismo molecular de uma doença hematológica hereditária, uma anemia hereditária chamada talassemia. Curiosamente, na Inglaterra, que não tinha, na época, talassêmicos praticamente. Mas ele tinha estado lá no sudoeste da Ásia, onde a talassemia era uma doença comum. E estudando a talassemia, ele identificou uma coisa fundamental, que a doença se devia a um defeito na síntese da hemoglobina, que constitui o principal componente para transporte de oxigênio no sangue. A hemoglobina é formada essencialmente por dois tipos de proteínas, muito semelhantes, que formam uma molécula, cadeias alfa e cadeias beta. E ele mostrou que a talassemia se devia a um desequilíbrio na síntese. Quer dizer, ao invés das duas serem sintetizadas em quantidade igual, uma era sintetizada normalmente e a outra não era. Isso era um defeito que provoca uma série de alterações clínicas, etc. Então, quando eu retornei ao Brasil, eu comecei a estudar as doenças hereditárias das hemoglobinas aqui no Brasil, que eram muito comuns, porque nós temos muitos imigrantes do Mediterrâneo, Itália, Espanha, Portugal, Síria, e daí vem a talassemia. Mas temos uma outra doença hereditária também das hemoglobinas, que é a anemia falciforme, que veio com os negros, com o tráfico de escravos que trouxe. E, portanto, as duas são alterações da molécula de hemoglobina. Naquela época, a gente olhava para a proteína. Quando eu volto depois ao mesmo laboratório na Inglaterra, alguns anos depois, não se estudava mais a proteína, estava se estudando o DNA, porque tinham surgido métodos que permitiam fazer a análise direta do DNA, e olhando qual era a alteração dos genes. E aí foi isso que eu trouxe de volta, e aí não só aplicado às doenças hematológicas, mas, como diz o Dima, ao restante da genética. Então, nosso laboratório foi também o primeiro laboratório que começou a estudar a dinâmica das populações brasileiras, isso que se chama genética populacional, com base nas alterações do DNA. E nesse momento vem, principalmente do Pará, uma série de estudantes fazerem mestrado, doutorado, etc., que se completaram os seus estudos aqui, fizeram doutorado, voltaram ao Pará e criaram lá um laboratório de genética humana. Mas nesse período nós estudamos grandemente as populações brasileiras, primitivas, os indígenas, as populações descendentes de africanos e toda a dinâmica populacional relacionada com essas populações. Descobrimos uma série de coisas interessantes. Seu laboratório foi um dos 33 também que participou do projeto Genoma, né? Do projeto da sequenciamento da Xylella fastidiosa. Isso. O genoma
foi um marco na vida científica do estado de São Paulo. Foi uma grande mudança. Isso merece um estudo e vamos dizer, uma entrevista só dedicada a ele, ou quem sabe várias. Mas ele teve muito impacto na vida do nosso laboratório em Ribeirão Preto. Porque, veja, eu era hematologista, trabalhava com genética humana, e aí vem a proposta de fazer o sequenciamento de uma fitobactéria, tá certo? Que infecta a laranja. Eu inicialmente falei, bom, isso não é comigo. Mas um dos jovens que trabalhava conosco, estava fazendo doutorado, tinha completado doutorado, não sei, vem e senta na minha sala e diz, mas o senhor tem que entrar, porque isto é o futuro da genética. Quer dizer, eu tenho vários defeitos, mas eu tenho uma qualidade de ouvir os jovens, tá certo? Eu sou facilmente convencido, desde que tenha bons argumentos. E eu fui convencido por ele que nosso laboratório tinha que fazer parte, nós fizemos parte disto, e, portanto, isto modernizou enormemente a metodologia que nós usamos, participamos do projeto, comemoramos lá na Sala São Paulo o fim do projeto, a sua publicação, mas como consequência disso, o nosso laboratório ficou altamente equipado em termos de capacidade para fazermos as pesquisas da genética moderna. E logo em seguida a da Xilela, veio a segunda parte, que foi muito importante, que foi o genoma do câncer. E que nós, então, largamente participamos com um conjunto de outros laboratórios, sob a liderança do Ludovic, do Hospital do Câncer, fizemos uma coisa e fizemos uma contribuição, na época, fundamental para a ciência mundial em termos de câncer. E começamos, então, a confirmar aí, do ponto de vista do DNA, aquelas ideias lá iniciais de que é a alteração dos genes que provoca o câncer e que desencadeia todas as alterações do câncer. Nessa época, Zago, o foco da sua carreira e, consequentemente, de quem o rodeava, eu inclusive, começou obviamente, com base nos instrumentos criados, tanto pelo estudo da Xilela como do estudo do genoma, do câncer, a olhar um outro lado que era próprio da hematologia, porque na hematologia você tem a leucemia, você tem o linfoma, você tem o mieloma, mas ali começou também a preocupação, vamos dizer, como câncer, como fenômeno biológico mais amplo, e que depois ganhou muito corpo. Quer dizer, Ribeirão Preto ganhou um corpo de pesquisadores, de pessoas interessadas, de estudantes, e é um polo importante, vamos dizer, hoje, de estudo do câncer, e não só de estudo, de tratamento também. Então, eu acho que ali a sua carreira adquiriu mais um aspecto que hoje se mostra fundamental em Ribeirão Preto, e isso se irradia nesse momento com o desenvolvimento de novos tratamentos, e coincide com o CEPID, com o início do CEPIDs. Conta para nós aí como foi essa história do CEPID e como isso mudou muito a forma de organizar a ciência, a forma de financiar a ciência e o quão fundamental foi isso para o Brasil. Porque de São Paulo, depois, quando você foi para o CNPq, você levou um modelo muito parecido e que se mantém até hoje, que é o dos institutos nacionais. Bem, eu diria que durante a minha vida científica, a FAPESP fez 2 grandes gols que mudaram o panorama da ciência no estado de São Paulo. Um foi o projeto Genoma. Eu já escrevi mais de uma vez que a genômica no Brasil nasceu dentro da FAPESP, assim como a bioinformática, que é o outro elemento fundamental. E se você for fazer a filogenia de todo mundo que trabalha hoje com genomas, etc., você vai encontrar que na paternidade distante está alguém que participou daquele projeto, um daqueles 100 e poucos cientistas que participaram. A outra grande goal foi o CEPIDs, que era e sempre foi um programa muito ambicioso que procura financiar pesquisa numa temática que o próprio pesquisador define,
tá certo? Mas que seja reconhecido por outros como relevante. E não um financiamento passageiro, mas um financiamento de longo prazo que permite criar raízes. Então foi este programa do CEPIDES, nos quais nós nos candidatamos, entre 120 iniciais candidatos, acabaram 11 finalmente sendo escolhidos. E o nosso foi um deles. E o nosso foco naquele momento era extremamente inovador. Nós estamos falando de 2000. Era o uso de células para fazer tratamento. Portanto, ele foi chamado um centro de terapia celular. Na época, ninguém pensava muito nisso. Estava se começando a falar em células-tronco, na importância de células-tronco, tá certo? Mas como nós associamos a hematologia com seus estudos de doenças genéticas e doenças oncológicas, com um centro de hemoterapia, em que você usa componentes para tratar, componentes do sangue para tratar, nós associamos tudo isso. O Dimas foi parceiro importante nesse momento de criarmos uma proposta de um centro de terapia celular. Esse centro foi muito bem sucedido ao longo de quase 20 anos hoje, 22 anos. A produção científica foi muito grande, nas mais diferentes áreas. Ajudamos, sim, como diz o Dimas, a moldar, inclusive, o pensamento com relação ao câncer, às causas, mecanismos de câncer, mas finalmente, e este é o tempo de maturidade da ciência. Quer dizer, nós começamos com uma coisa muito pioneira, mas neste último ano foram implantados aqui no estado de São Paulo 2 centros para produzir células modificadas para usar para tratamento de câncer, naquela que é o tratamento de fronteira, porque isso só foi feito aqui no Brasil até hoje nesses centros derivados daquele CEPID. Então aquilo que há 20 anos começou a se construir e a FAPESP teve paciência em financiar isso tudo, claro, pedindo relatórios, mostrando que estava produzindo trabalhos, etc. Tal. Mas agora nós podemos dizer, sim, a proposta inicial de produzir células para tratar, está aqui, ó, está produzindo células para tratar câncer. Eu acho que essa é a coisa. Isto é uma história de sucesso, não só do nosso laboratório, que eu acho que é da concepção de quem pensou isso na FAPESP. Agora, eu achei interessante porque o senhor está descrevendo uma coisa que aconteceu em 2000, e em 2007 o senhor foi presidente do CNPq, do segundo governo, da segunda gestão do Lula. Como é que é essa trajetória do pesquisador envolvido intensamente com a pesquisa, como é que ele chega nessa coisa da gestão? Como é que ele se transforma no gestor? É isso, se o senhor quiser também contar um pouco dos grandes desafios do CNPq, a gente pode falar um pouco disso. Bom, veja, para um pesquisador como eu, que estava envolvido diretamente no dia a dia, ficava até 7, 8 horas da noite, voltava fim de semana para ver as pesquisas em andamento, é um dilema você falar, não, eu vou me afastar disso e vou trabalhar na gestão de ciência e tecnologia. No entanto, o primeiro ponto é que o laboratório estava razoavelmente bem consolidado. Havia pesquisadores mais jovens trabalhando a todo vapor. O Dimas era um deles, mas existiam outros mais jovens, e aquilo estava andando. Você já tem a sensação que a sua presença no dia a dia, para fazer experimentos, não é tão fundamental. Eles fazem isso. A segunda coisa é que eu sempre tive um interesse, uma visão mais ampla sobre a política do país, sobre as universidades, sobre a gestão das universidades, sobre o que nós podemos fazer para usar a ciência e a tecnologia para fazer o país progredir. E entendi que naquele momento, quando surgiu a oportunidade de eu ir à presidência do CNPq, e foi o primeiro cargo de gestão de ciência, porque até aquele momento eu era cientista de segunda a sábado no laboratório. E a pessoa com quem eu discuti foi com a minha mulher, porque era uma mudança muito grande de vida. E ela achou que realmente era o momento de fazer isso. Ela falou, você pode continuar aqui em Ribeirão, fazendo o que você faz, por muitos anos vai ser muito produtivo.
mas você vai estar fazendo mais ou menos a mesma coisa que você sempre fez. E existem outros que estão fazendo já bem. Lá é um desafio, pode dar certo ou não, mas é uma mudança importante. Então, pela primeira vez, eu me lancei na gestão. Tive grande sorte ao fazer isto. Porque quem estava na presidência do CNPq era o Ernei Plessman de Camargo, um grande amigo meu, que já estava cansado de estar lá, porque estava há alguns anos já fora de São Paulo, e estava querendo deixar o cargo, tá certo? E aparentemente se sentiu muito satisfeito que quem o substituísse fosse eu. E encontrei o Drogovic, que era diretor do CNPq e que concordou em continuar como diretor do CNPq na nova gestão. Então nós pudemos fazer uma parceria de início, eu, Ernei e Drogovic, e fazermos uma transição. E aprendi uma coisa muito importante, como que se faz a transição numa gestão. Quer dizer, não é eu caio fora e fim de papo, não tem mais nada que ver. Quer dizer, o Ernei fez durante um tempo que eu fosse ao CNPq, ele arrumava, pagava para eu ir e ver como que o presidente do CNPq trabalhava. Porque eu era um cientista de laboratório e agora tinha que fazer a gestão, tinha que tratar de orçamento, tinha que tratar de decisão de projetos, etc. Então, até isso eu tive a oportunidade. Aí encontro um ambiente muito favorável, porque o novo ministro da Ciência e Tecnologia, já estava lá há um pouco de tempo, né, o Sérgio Rezende, mas tinha entrado há pouco tempo, tinha feito um acordo com a Presidência da República, de tal maneira que o FNDCT, que estava contingenciado, ia começar a ser descontingenciado. E isso aconteceu. De tal maneira que os recursos para a ciência e tecnologia foram crescentes. Então nós pudemos fazer muitas coisas, parcerias com as fundações de amparo à pesquisa do estado dos estados. Estados que não tinham fundação de amparo à pesquisa começaram a criar para fazer parceria com o CNPq. Tá certo? E aí surge a ideia mais grandiosa daquele período, que foi o programa dos Institutos Nacionais de Ciências e Tecnologias, INCTs. E que foi, então, uma ideia que eu digo que é grandiosa e muito bem sucedida. Foi o maior financiamento de ciência e tecnologia até hoje, se fizermos a atualização em valor de dólar, etc., até hoje feito no país. E resultou de um planejamento e de uma estruturação da qual participaram eu, ministro Sérgio Rezende, Zé Roberto Drogovic, e muita conversa com o Brito Cruz, que na época era diretor científico da FAPESP, não tinha relação nenhuma com o CNPq, eu o conhecia, sempre tive boas relações com ele, mas quando nós começamos a organizar este programa dos institutos, um dos princípios é que nós faríamos uma cesta de recursos. Então buscamos recursos do Ministério de Ciência e Tecnologia e CNPq, da CAPES, do Ministério da Saúde, do BNDES, da Petrobras, e aí sugeri ao ministro que também buscássemos das FAPs, porque nós estávamos promovendo essa cooperação com as FAPs. E ele disse, ok, vamos ver se conseguimos. Eu digo, então vamos começar pela FAPESP, que é a mais forte delas. E em poucos minutos de conversa com o Brito, ele disse, ok, nós vamos participar. E isto abriu a porta para que outras FAPs também participassem. Então, como consequência dessa estrutura de coletarmos recursos de várias fontes, o financiamento foi bastante grande. Mas teve um outro benefício, é que a organização do programa também foi feita com muitas mãos. Quer dizer, não foi algo que nós imaginamos um programa e oferecemos para os outros. Eu me lembro de ficar até tarde, por exemplo, trocando correspondência com diferentes pessoas, sugerindo modificações no edital antes dele ser lançado. E um deles era o Brito, que fazia também essa participação, assim como outros de outras FAPs. FAPERJ, FAPEMIG, FAPEAN, a FAP do Amazonas entrou, tá certo? Então, foi assim, foi uma festa para a ciência brasileira. E o resultado foi impressionante, porque
nós acabamos aprovando 120 institutos, mais ou menos, em todas as áreas do conhecimento e em todas as regiões do país. Esse financiamento foi depois renovado e esse programa ainda está ativo. Então, vamos dizer, foi, a meu ver, a principal contribuição nossa daquele período. Foi mudar, eu não sei se ele tem ainda essas características de ser um programa que é escrito a múltiplas mãos, com várias participações, certo? Mas é um exemplo de algo bem sucedido de cooperação científica. Bom, o senhor deixou o CNPq e foi para a USP, quer dizer, voltou para a USP agora na condição de pró-reitor de pesquisa e em seguida, em 2014 até 2017, o senhor foi reitor da USP. O senhor encontrou esse mesmo ambiente fértil quando reitor, esse mesmo ambiente fértil para a introdução de novas ideias? Sim, sim. A Universidade de São Paulo, mas as outras também, depois eu vim a conhecer melhor, Unicamp, Unesp, como funcionam. Mas a Universidade de São Paulo é onde eu vivi e fiz as coisas. E sempre se caracterizou por grande capacidade de absorver ideias novas e de implementar essas ideias. Então, eu digo que este período, como pró-reitor e depois como reitor, foi um dos períodos mais entusiasmantes da minha vida. Assim, não havia ideias novas, que eram muito testadas. Quer dizer, nós tínhamos, quando eu fui reitor, por exemplo, nós tínhamos um grupo de 6, 7 pessoas em que nós discutíamos, o Drogovic era parte disso, a gente discutia dia a dia as coisas e não era assim fácil, chegava e falava, não, assim não, tem que ser assim, a discussão era... Mas uma vez amadurecida a ideia, era recebida com muito entusiasmo. Eu me lembro que na pró-reitoria de pesquisa, a ideia mais importante que nós tivemos e que teve duas coisas que tiveram grande reflexo. Pouco menos, mas também foi importante, são as chamadas conferências USP, que nós reservamos um certo recurso para uma série, quer dizer, são 10 séries de conferências em diferentes áreas do conhecimento. Por exemplo, uma delas era as conferências USP sobre o mar. Então, reunia-se todos os pesquisadores, convidava gente do exterior, etc., para tratar do mar. Isto 3 anos seguidos. E assim fizemos em várias áreas. Isto servia para agitar as ideias, para se conhecerem pessoas. Né? Agora, o outro, mais importante, foi dos núcleos de apoio à pesquisa, que é um instrumento que está previsto no Estatuto da USP. Quer dizer, são pesquisadores que se associam de diferentes institutos, diferentes laboratórios, diferentes departamentos. Não existe a estrutura departamental aí. Eles se associam porque querem fazer pesquisa junto. E isto se associam dentro do guarda-chuva da pró-reitoria de pesquisa. A qualquer momento eles podem fazer isso, tem que apresentar um projeto e a pró-reitoria aprova ou não e eles passam a funcionar. A novidade foi que naquele momento nós encontramos recursos para apoiar os que faziam isto. Então, os grupos que foram aprovados como grupos com propostas de pesquisa nova, ganharam recursos da USP. Foi a primeira vez que a USP colocou recursos em quantidade para pesquisa. Isso apareceu nos jornais. A USP vai apoiar laboratórios de pesquisa, como se fosse uma novidade que a universidade apoiasse. Mas era pela primeira vez que estava fazendo isso. Certo? E isto resultou na estruturação de grandes grupos. Para selecionar, nós fizemos um comitê, trouxemos gente do exterior para julgar, etc. Isto fez com que a interação com grupos de pesquisa do exterior aumentasse repentinamente. E eu não tenho dúvida nenhuma de que o resultado positivo disso daí se refletiu na facilidade com que eu tive para ser depois eleito reitor e estar no primeiro lugar da lista, etc. Eu acho que esta contribuição foi significativa. Um exemplo de efeito disso daqui é o seguinte, é que logo em seguida, depois disso, veio o segundo edital do CEPIDES da FAPESP.
Eu tinha participado do primeiro, nosso grupo, participamos do segundo, mas aí veio esse segundo edital e muitos dos grupos da USP que foram aprovados com o projeto CEPID tinham sido núcleos de apoio à pesquisa que tinham se organizado já previamente. Quando o senhor foi reitor, quer dizer, o que o senhor destacaria como o maior desafio e a maior realização, se é que a gente possa escolher um para falar? Você pode falar mais de um. São vários. São vários. O Drogovic foi testemunha das dificuldades e desafios que nós tivemos. E aqui eu não vou, vamos dizer, eu vou mudar o tom dessa conversa. Até agora nós falamos muito de ciência, de projetos, tá certo? Agora nós estamos num outro nível. É como que você preserva ou projeta a universidade para o futuro, para que ela possa continuar acolhendo a pesquisa, etc. E eu posso perguntar a ele qual que foi o nosso maior desafio, Drugo? A questão financeira. Questão financeira. Porque, eleito reitor, na semana que eu tomava posse, nós olhamos as contas da USP e estavam no vermelho. E não há que dizer que o governo de São Paulo não apoia as universidades. Isso não tem cabimento. Quer dizer, o governo, e eu não estou falando do atual governo ou do governador, estou falando o governo de São Paulo como uma estrutura permanente. É o governo que mais apoia ciência, tecnologia, educação superior no Brasil ou no mundo. Se você somar o que o governo de São Paulo coloca de recursos em ciência, tecnologia, inovação e educação superior, dá 12, 13% da sua arrecadação. Não tem nenhum país que faz isso. Então, São Paulo apoia. As universidades de São Paulo, as três, USP, Unesp e Unicamp, têm uma coisa preciosa, que ninguém mais no Brasil tem. Elas têm autonomia de fato. Aquela autonomia que está escrita lá na Constituição, de fato quem tem são apenas as três universidades públicas de São Paulo. Porque elas recebem um recurso definido e que não é pequeno, e elas têm que fazer a sua gestão. O governo não interfere nessa gestão. Nós decidimos que salário nós pagamos, quem que nós contratamos, quanto contratamos, que tipo de programa nós quisemos fazer, que curso nós abrimos, que curso nós fechamos e que estilo tem nossos cursos. Então nós gozamos da verdadeira autonomia universitária. E eu não vou entrar nos detalhes por que a USP chegou naquele ponto, mas o fato é que ela chegou num ponto em que seus recursos iam se esgotar em pouco tempo. Se isto acontecesse, ela perderia a sua autonomia, porque teria que voltar às mãos do governo e o governo ia ter que decidir o que fazer com uma universidade que tinha ficado inadimplente. Então, foi necessário um esforço muito grande de engenharia financeira, de gestão, de recomposição da gestão da universidade, para fazer com que os seus gastos voltassem aos trilhos. E por aí passa uma série de ações, entre demissão voluntária de servidores, quer dizer, oferecendo vantagens para reduzir o quadro, passa por criar uma controladoria para controlar os gastos da universidade e, finalmente, por criação de parâmetros para regular os gastos da universidade. A sustentabilidade financeira Sustentabilidade foi aprovada financeira. na sua gestão. Foi aprovada também na minha gestão. E não foi fácil, era uma situação bem complicada. Complicada, porque é fácil de entender que havia resistências. Os sindicatos, até por dever de ofício, tinham que se opor a isto. Eu entendo isso perfeitamente, mas era o instrumento para salvar a universidade, e salvou. Hoje, aquele momento quando nós entramos, gastava 106% com pagamento de pessoal. Hoje paga 65%, por aí. Bom, consequência, a universidade preservou sua autonomia e, novamente, ela tem recursos hoje para investir naquilo que é a sua função, ensino e pesquisa. Então, esse foi o principal desafio, foi vencido, não foi fácil, mas foi vencido. O outro desafio era a questão da inclusão social e racial.
Havia uma grande pressão, um grande movimento, que a USP tinha que admitir cotas, mas dentro da universidade havia uma grande resistência a isso. Porque a Universidade de São Paulo, vista como, não só vista, ela é a mais produtiva e a mais expressiva, universidade da América Latina, tá certo? E havia muito cuidado de preservar essa qualidade. E havia uma história que ninguém conseguia comprovar, mas que era de que se nós admitíssemos estudantes que não fosse por aquele vestibular padronizado que a USP fazia, que era muito difícil, que tinha que estudar não sei quantas horas, e a maioria não passava, se não fosse por aquela porta, os estudantes que entrassem iriam estragar a USP. E eu nunca me convenci disto, mas havia uma grande resistência a qualquer mudança. E aí tivemos que ir por partes, mudando, fazendo com que as portas da universidade se abrissem aos estudantes do ensino público, porque nós temos uma quantidade muito maior de estudantes no ensino público do que no ensino privado. Mas quando entrava na universidade, eram muito mais os que vinham do ensino privado do que do ensino público. Mas essa situação tinha que se inverter. E se inverteu com uma decisão que tomamos em julho de 2017, quando finalmente estabelecemos um programa de progressivamente estabelecendo cotas para a escola pública e para pretos, pardos e indígenas. Isso foi muito bem sucedido e isso mudou a cara da universidade. Mudou completamente. Hoje a cara da USP é outra. E eu entendo que isto foi um grande progresso social, porque não é só porque nós demos espaço para estas pessoas que vêm do ensino público e pretos, etc., que não têm grandes oportunidades no país. Mas porque você cria uma universidade que tem a cara do seu país. Isto é, não havia vantagem, a meu ver, de fazer com que estudantes que vinham apenas das classes mais favorecidas, brancos, etc., estudassem num gueto separado do resto do país. Porque quando eles se formavam, eles iam trabalhar num país que tinha uma cara completamente. Então, agora, eles convivem na universidade com a mesma sociedade dentro da qual eles vão trabalhar. Eu acho que isso é muito mais produtivo para a própria universidade. E os talentos estão em todas as E os talentos estão em todo lugar. Quer dizer, o estudante que vinha da escola pública ou o preto da periferia que não tinha tido chance, ele ia mal no vestibular, porque era um vestibular feito para aquele indivíduo do cursinho tal, e que era aquele programa. Mas isso não quer dizer que ele fosse menos inteligente, e a experiência mostrou que não. Agora, claro, isto precisa ainda ser aperfeiçoado, quer dizer, a universidade precisa acrescentar mecanismos de suporte para estas pessoas que entram sem terem tido as oportunidades educacionais dos demais. E segundo, porque o nível de recursos das pessoas que estão hoje na universidade é muito menor do que era no passado. E eles precisam receber apoio financeiro, inclusive. Eu não acho que este aspecto é responsabilidade da universidade, mas eu acho que é responsabilidade do governo. De alguma forma, alguém tem que se responsabilizar para que esses estudantes tenham oportunidade de continuar na universidade. Em 2018, o senhor veio para a FAPESP, o senhor foi eleito presidente da FAPESP. E depois o senhor foi indicado para mais um mandato. Como é que toda essa experiência contribuiu, obviamente que contribuiu, para que o senhor assumisse a gestão e imprimisse uma marca na sua gestão, criando, por exemplo, o Centro de Ciência para o Desenvolvimento, né, enfim, e todas as outras, e enfrentando a pandemia da Covid-19 ainda no segundo ano da sua gestão, que mobilizou toda a FAPESP. Bom, claro que tem uma grande ligação. Eu tinha a experiência anterior do CNPq. O CNPq, você olha para um país cuja diversidade é impossível de descrever. Quem não esteve numa posição dela não é capaz de entender a diversidade do Brasil. Não é capaz de entender a diferença que tem entre a cidade de São Paulo, tá certo? As cidades no interior de Minas e as cidades, mesmo as cidades, as regiões urbanas, na região amazônica. São mundos tão diversos que
que se você não lidou com isso, porque nós tivemos que lidar com isso no CNPq, você tinha que tratar da distribuição de recursos entre aqui, lá, colar, etc. Então, isso te cria uma perspectiva diferente para ver a política do país e onde que é importante você atuar. E quando você vem para São Paulo, que é um estado muito mais homogêneo do que o restante do país, mas você ainda tem uma enorme diversidade. Você tem uma enorme diversidade entre as universidades, entre os institutos de pesquisa, entre as áreas geográficas do estado, tá certo? Então, essa é uma coisa que influencia bastante. A segunda é que, neste período da reitoria, da pró-reitoria e da reitoria, eu tive a oportunidade de tomar contato com problemas muito concretos da vida das universidades, da USP, da Unesp, Unicamp, Unifesp, etc., por causa do tipo de atividade que você tem, da convivência, etc. Então, de saber, embora eu soubesse como pesquisador, mas agora você vê de um outro ponto de vista as necessidades da criação, por exemplo, de conglomerados maiores de pesquisa, a necessidade de associar coisas que os pesquisadores, às vezes, mesmo muito bem qualificados, não veem. Olham com um olho mais focado na sua pesquisa propriamente dita. E às vezes você, como reitor, olha e fala assim, pô, mas isso que você está fazendo aqui, mais aquilo, se você associar, todos vão ganhar, você vai ter instrumentos mais poderosos, você vai ter não só instrumentos científicos de pesquisa, como instrumentos de gestão, etc. Não é? Criar, por exemplo, centros de gestão para ajudar, a prestação de contas para ajudar, que são necessidades fundamentais e que precisam ir sendo satisfeitas, tá certo? E, ao mesmo tempo, como reitor, você tem uma interação permanente com o governo. Eu disse que o governo de São Paulo respeita enormemente as universidades. Eu nunca tive problema de eles quererem fazer, governador ou secretário, querer intervir em ações da universidade. Mas você aprende a dialogar com eles e percebe que existe uma percepção naqueles que exercem cargos políticos. Eles não são só políticos cuidando dos seus interesses pessoais. A maioria deles tem o bem público como interesse fundamental. Podem até não saber a melhor maneira de fazer, mas então esse diálogo com eles é que resulta, por exemplo, num programa como Ciência para o Desenvolvimento, que é feito e gerido pela FAPESP, mas ouvido. Isso é importante, ouvir a sociedade, ouvir os órgãos do governo, ouvir as secretarias, porque eles têm boas ideias também, ou apontam necessidades, espaços que precisam ser cobertos. Tá certo? É um outro componente que caracteriza essa nova fase que nós vivemos, é a minha crença e que eu sempre tive nos jovens, e nos muito jovens, e acreditar nas pessoas, e acreditar que você tem que dar liberdade para eles. Eu me lembro quando eu era responsável pelo laboratório, etc., às vezes alguns dos meus colegas mais antigos me criticavam porque eu dava muita liberdade para os principiantes fazerem pesquisas ou projetos ou experimentos que eles qualificavam como irresponsáveis, porque isso aí não vai dar certo, o cara tá... Mas se nós fizermos tudo direitinho, dentro daquilo que já está previsto e programado, nós só vamos ter resultados programados. Quer dizer, um resultado grande, inesperado, diferente, só pode surgir se você der oportunidade para as pessoas arriscarem. E a minha experiência é que os jovens arriscam, os velhos não. Os velhos querem fazer tudo mais. Não estou criticando os velhos, porque eu já estou mais do que passado. Mas eu acho que essa ideia de acreditar nos jovens, deixar com que eles tenham liberdade de se expor, de fazer, e se não der certo, o empreendimento da ciência é isso mesmo. Nem tudo vai dar certo. Quais são os outros programas que você estimulou aqui na FAPESP? Então, vamos dizer, um emblemático disso aqui que eu estou falando, é esse programa que nós chamamos de Geração, recebeu esse nome, e que eu propus ao CTA, ao Conselho da FAPESP, foi aprovado. Aliás, um dos conselheiros, quando eu falei, ele falou assim, sinto um ar de renovação. E é um projeto que, dependendo de quem
estiver olhando pode falar, isso tem um certo grau de responsabilidade. É um projeto para que jovens que têm o título de doutor, irrespectivo do seu currículo, do que já fez, do que não fez, fazer um projeto audacioso e competitivo. E chamarmos pessoas diferentes áreas, etc., para julgar quase como num concurso. E dizer, olha, essa é a ideia mais audaciosa que tem. Se nós escolhermos, sei lá, 20 projetos, provavelmente metade ou mais não vai dar grande coisa, mas é a chance de termos alguma coisa muito diferente. Sem estarmos muito amarrados àquele ritual do currículo burocrático, de já quantos mestres já orientou, quantos... Não, olha, eu não sei, mas eu tenho uma boa ideia. Vamos ver se é boa mesmo? Checa com os outros e quem sabe dá certo. Então esse é um exemplo. Outro foi o esforço que eu fiz agora para abrirmos um novo programa de infraestrutura. Porque a infraestrutura é fundamental para a pesquisa. Como a FAPESP está numa situação boa para fazer isto, eu achei que era o momento de fazermos, de renovarmos os instrumentos de pesquisa pesados do Estado de São Paulo, porque hoje o Estado de São Paulo é a principal liderança científica do país e é o único Estado, nesse momento, que tem condições de fazer isto. E isto faz diferença. Vocês sabem que um instrumento, por exemplo, como o Alpha Crucis, como os grandes telescópios que nós estamos ajudando a construir, são todos instrumentos que põem a pesquisa no Estado de São Paulo num patamar muito diferente. Não porque os nossos pesquisadores são mais inteligentes que dos outros estados, mas porque o Estado de São Paulo banca a pesquisa e permite que eles façam coisas. Tá certo? Então, são exemplos de iniciativas que nós tomamos agora e que eu acho que estão fazendo diferença. Eu vou fazer uma última pergunta, porque eu acho que a gente já está encerrando, e eu vou fazer uma pergunta para vocês dois, professor Dimas e professor Zago. Vocês trabalharam juntos, né, em Ribeirão Preto, vocês fizeram juntos, trabalharam juntos no CTC, né, no CEPID, no CEPID de Ribeirão Preto. Hoje, vocês podiam imaginar, nessa época, que vocês estariam juntos, ainda que em posições diferentes, numa pandemia? Quer dizer, era alguma coisa possível de vocês, como pessoas envolvidas com a ciência, imaginar que o mundo passaria por isso? E como é que a FAPESP e como é que o Instituto Butantan dialogaram nesse período tão difícil? Bom, primeiro que o meu relacionamento com o Zago, desde que eu me tornei médico, né, quer dizer, ele começou na residência médica e ele nunca se interrompeu. Né, quer dizer, apesar de em algum momento estarmos em posições diferentes e às vezes até afastadas, o nosso relacionamento de amizade e do meu profundo respeito que eu tenho e gratidão ao Zago nunca foi interrompido. Né? Então, as ideias que, no fundo, foram necessárias para um combate mais efetivo da pandemia, muitas dessas ideias foram discutidas com o Zago. Eu me lembro muito bem, no começo da pandemia, ele me solicitando alguma ação no sentido de desenvolver vacinas. Né? Então, Você lembra uma mensagem em abril de 2019, eu me lembro que foi a primeira que eu vi, falei, Dimas, nós temos que sair, porque é a única maneira de nós garantirmos que nós vamos ter vacinação, porque o mundo inteiro vai atrás de vacina. Falei, o Butantan tem que sair na liderança. Eu não sabia da China, de nada disso, mas dizendo, olha, é a nossa saída, é isso que nós temos que fazer. E ele fez. E com um grande apoio. A FAPESP, junto com a sociedade civil, angariaram recursos naquele momento para várias ações, né? Inclusive numa ação importante que resultou na autorização do uso da vacina, quer dizer, o apoio para o estudo clínico e depois na própria construção de uma fábrica que brevemente entrará em operação. Então, o Zago, ele é uma pessoa que, essa história que ele conta hoje, mostra a sua multiversidade, que ele
andou por várias horas, só não mencionou que ele foi secretário de saúde, que isso também foi importante, porque nesse momento da pandemia, essa experiência foi muito importante na orientação das ações da FAPESP, né? A passagem pela secretaria, ela talvez merecesse uma gravação à parte. O Drogovic também esteve lá comigo nesse período, mas ela serviu de uma coisa muito importante. Me deu uma clara visão sobre a estrutura de assistência à saúde do Estado de São Paulo, porque lá era 24 horas por dia, não tinha perdão, de madrugada, os caras te ligavam e tal. E reunião com o prefeito, vereador, diretor de Santa Casa, etc. Então, a estrutura de saúde do Estado, você tem um curso imediato e rápido de saber como é que funciona, onde é que estão as dificuldades, tá certo? E que facilitaram muito, realmente, essa reação à questão do Covid. E me criaram também convicções que eu espero ser capaz ainda, nesses próximos anos, de fazer avançar, de que o Estado tem que se organizar melhor na atenção de alguns problemas de saúde que são fundamentais no Estado. O exemplo é o câncer. Eu acho que hoje é uma das grandes prioridades do Estado se organizar para isso. A FAPESP tem instrumentos para apoiar isso. E eu tenho a impressão que é algo que está aí para frente. Nós não falamos, ele também não contou, mas nós tivemos já no passado, tá certo, uma experiência que foi preciosa para se preparar para este momento, que foi a chegada da epidemia de AIDS. Nós não podemos esquecer, HIV, tá certo? Naquele momento, o efeito da chegada do vírus aqui no Brasil foi dramático. E foi dramático principalmente nos pacientes que nós acompanhávamos. Toda uma geração de hemofílicos, por exemplo, que eu acompanhava no ambulatório, morreram contaminados com produtos de transfusão que eram contaminados pelo vírus da AIDS, tá certo? E os nossos pacientes de talassemia, de anemia falciforme, etc. Então, foi uma tragédia para nós hematologistas e que foi resolvida aqui no Brasil a partir de uma iniciativa da qual o Dimas fez parte e mais alguns hematologistas, porque nós não tínhamos praticamente esta especialidade funcionando no país, a hemoterapia. Foram eles, hematologistas, que viraram hemoterapeutas e resolveram, criaram a Hemorrede, criaram os hemocentros no estado de São Paulo. Tudo isso fez parte da nossa história, de sair de Ribeirão Preto às 4h30 da manhã para chegar aqui na secretaria para participar das reuniões toda semana, tá certo? E construir o hemocentro de Ribeirão Preto. Aquilo lá era pasto. Tudo isso nós... Portanto, tem uma história toda aí e nós então já tínhamos experiência de ter enfrentado uma pandemia, praticamente, que foi a pandemia de HIV, e ver que ela tem efeitos dramáticos, destrutivos, e só tem uma maneira de vencê-la. É equacionar e saber onde que está o vírus, como que ele está entrando nas pessoas, como é que ele está sendo, como é que nós podemos prevenir. No caso do Covid, era óbvio que tinha uma vacina possível de fazer isso. Era o principal instrumento. No HIV não tinha possibilidade de fazer uma vacina, então tinha outros instrumentos. Mas o principal instrumento de disseminação naquele momento, entre nós, depois da questão da contenção da transmissão sexual, sexualmente transmitida, era através de transfusão. Então foi criar uma rede. Então nós já tínhamos trabalhado juntos numa experiência anterior de resolver um problema que hoje está esquecido, mas fez parte da história e teve muita importância no passado. Não é isso? Bem lembrado. Bem lembrado. Muito obrigado, professor Zago, professor Drugo, professor Dimas, muito obrigado, foi muito boa a nossa conversa. Eu que agradeço, mas dá para conversar algumas horas.